meu nome é Priscila, essa é a intérprete Williane e hoje a nossa videoaula é sobre fração e os seus significados. Você sabe escrever frações na forma decimal? Resolve problemas usando frações e números decimais? Sabe quais são os tipos de frações? Vamos ver tudo isso na aula de hoje. Observe a seguinte situação. Uma jarra com capacidade de 1 litro estava com 3/8 dela cheia de água. Ana queria saber quantos ml de água estavam na jarra. Para isso, precisava descobrir qual número decimal corresponde a essa fração. Vamos ver como resolver essa situação. Sabemos que as frações são uma representação da divisão. Então, para representar uma fração na forma de número decimal, devemos dividir o numerador pelo denominador, porque a fração 3/8 representa a divisão 3 dividido por 8. Como 3 é menor do que 8, para fazer essa divisão, eu tenho que acrescentar um zero, ficando com 30, e no quociente colocar 0 e vírgula. 3 vezes 8, 24. Diminuindo 30 menos 24, 6. Acrescento outro zero. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4. Acrescento outro zero novamente. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, 3/8 representa o número decimal 0,375, que nessa situação é o mesmo que 375 ml. Agora, vamos ver como passar o número decimal para a forma fracionária. Vimos como escrever uma fração na forma decimal. Agora, vamos aprender como escrever o número decimal na forma de fração. Observe. 0,25 ou 25 décimos. Este número tem duas casas decimais. Então, para escrever na forma de fração, eu vou ficar com 25 centésimos. Por quê? O 100 tem 2 zeros. Quando eu divido 25 por 100, eu tenho 0,25. Simplificando, 25 dividido por 5, eu tenho 1. E 100 dividido por 25, eu tenho 4. Então, o número decimal 25 centésimos é o mesmo que a fração 1/4. Agora, vamos ver outro exemplo. Eu quero escrever o número 2 décimos na forma de fração. Agora, eu tenho apenas uma casa decimal, ou seja, só um número após a vírgula. Então, a fração vai ser 2 décimos, com apenas um zero. Simplificando, 2 dividido por 2, 1. E 10 dividido por 2, 5. Ou seja, se eu tenho uma casa decimal no número, eu coloco na fração dividido por 10. 2 casas decimais, eu divido por 100. 3 casas decimais, eu divido por 1000. E assim por diante. Para fazer um refresco, foram usadas 2 jarras e 1/4 de outra. Vamos representar essa situação usando desenhos. Veja que eu tenho 2 jarras cheias e 1/4 de outra jarra. Para escrever na forma de fração, temos a jarra cheia eu represento como 4/4, 4 partes de 4, mais 4/4, mais a última jarra que tem apenas 1/4. Na adição de fração, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Essa fração que tem no numerador um número maior que o denominador é chamada de fração imprópria. Ela representa mais do que um inteiro, neste caso, mais de uma jarra. A
fração imprópria também pode ser representada na forma de número misto. Como eu tenho duas jarras cheias e a outra de 1/4, ficaria com o número 2 inteiros e 1/4. Agora, vamos ver o que é uma fração própria. É a fração que tem no numerador um número menor que o denominador. Ela representa menos do que 1 inteiro. São exemplos de fração própria: 1/3, 2/5 e 5/8. É importante lembrarmos que nas frações próprias, o objeto dividido será único, enquanto nas frações impróprias necessariamente haverá mais de um todo. Fração equivalente. Lembre-se que as frações equivalentes são as que representam quantidades iguais e podem ser obtidas multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número ou dividindo ambos pelo mesmo número. Então, a fração 1/4 é equivalente a 2/8, porque se eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar por 2, eu tenho 2/8. Fração aparente. Frações aparentes são aquelas onde o numerador é múltiplo do denominador. Eu tenho que 8 é múltiplo de 4, ou seja, ele é resultado da multiplicação de 4 por algum outro número natural, neste caso 2. Então, a fração 8/4, ela é aparente porque ela, na verdade, representa o número 2. Porque 8 dividido por 4, 2. Agora vamos ver a relação entre fração e porcentagem. Sabemos que as porcentagens podem ser escritas na forma de fração com denominador 100. A palavra porcento vem de por 100. Então, 2% é o mesmo que 2 centésimos, que na forma decimal já sabemos que se tem 2 zeros, significa que tem duas casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula. 16% é o mesmo que 16 centésimos, que representando na forma decimal, também vai ficar com duas casas decimais. Vamos ver a representação de alguns números na reta numérica. Primeira coisa, para localizar frações mais fácil na reta numérica, devemos escrevê-las na forma decimal. Então, vamos representar todos esses números na reta numérica. 1/2, dividindo 1 por 2, temos o número decimal 0,5, que ficaria representado aqui. 7/2 é o mesmo que 3,5. É a metade entre o 3 e o 4. 9/3 é uma fração aparente. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, fica representado neste lugar. 5/4 é o mesmo que 1,25. Então, vai ficar aqui entre o 1 e o 1,5. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Acessem o portal Conexão Escola para fazer as atividades e eu vejo vocês em breve.